Como se isso já não fosse bom o suficiente, esses novos rumos da trama tiram espaço do blá 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 ecológico, que tudo bem, é legal, né? Traz os paralelos com a nossa realidade, vamos salvar o planeta e tal, é importante. Mas os dois primeiros filmes batiam nessa tecla além da conta. Esse terceiro tem isso também, mas de um modo bem menos chato. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Agora a coisa ficou séria. Porque quando James Cameron entra na sala, a brincadeira acaba. Das 4 maiores bilheterias da história do cinema, 3 são filmes desse cara, incluindo o primeiro lugar. E 2 são os antecessores do que está estreando agora, incluindo o primeiro lugar. Sim, temos uma única estreia na semana nos cinemas pra gente comentar aqui. E ela é Avatar: Fogo e Cinzas, que pra mim é o melhor da trilogia, com a melhor história e com o melhor trabalho de direção do James Cameron. E eu vou explicar tudo direitinho para você aqui hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, essa é a hora. Se já se inscreveu, ou se não se inscreveu também, essa também é a hora do like no vídeo. Bom, depois de sofrer a perda de um filho, Jake Neytiri e sua família enfrentam uma tribo Na'vi hostil, um desafio que pode ser maior do que enfrentar os humanos. A essa altura do campeonato, pleno ano de 2025, acho que ninguém mais que vá ao cinema para assistir um filme de Avatar espera ser arrebatado pela força da história, pelas atuações soberbas de Zoe Saldana e Sam Worthington, ou pela trilha sonora emocionante. Aos olhos da maior parte do público, tudo o que se espera do projeto do coração do cineasta James Cameron é que ele nos entregue imagens deslumbrantes e uma criação de mundo fascinante. Foi para isso que as pessoas depositaram nos cofres dos 2 primeiros filmes mais de 5 bilhões de dólares, quase 28 bilhões de reais. Um bom modo de medir isso é que, ao contrário de outros frequentadores do top 20 das maiores bilheterias mundiais, Avatar não se tornou um ícone cultural, como se tornaram os filmes e personagens da Marvel, Titanic, Barbie, Harry Potter, O Rei Leão, Frozen, Divertidamente, Super Mario Bros., os dinossauros do Jurassic World e por aí vai. Parece que as pessoas querem muito ir ao cinema, sentar lá, ficar mais de 3 horas sendo encantadas pelas imagens e aí vão embora e vão fazer qualquer outra coisa da vida, menos comprar os brinquedos ou outros produtos licenciados. Quando muito, jogar o jogo de videogame, ou para os mais abastados, ir até o parque de diversões na Flórida, que são extensões do filme, partes da mesma experiência. Eu mesmo, quando eu saí do cinema no segundo filme, fiquei com vontade de voltar no cinema para ver de novo, só que com um fone de ouvido, curtindo um som. O projeto começou há mais de 30 anos, quando James Cameron escreveu o primeiro tratamento do roteiro, 80 páginas, baseadas em outras obras de ficção científica, de aventura e até em sonhos que ele teve. E ele chegou a dizer que seria seu próximo filme depois do Titanic. As filmagens deveriam começar em 1997 e o lançamento aconteceria em 1999. Doce ilusão. Avatar só chegaria aos cinemas 10 anos depois do planejado, em 2009. Isso porque o James Cameron achava que ali nos anos 90, a tecnologia de efeitos especiais ainda não tinha chegado no nível que ele considerava ideal para colocar nas telas aquilo que ele enxergava dentro da cabeça dele. Ele só se convenceu que dava depois de ver as criaturas digitais criadas a partir de captura de movimento de atores de carne e osso, como o Gollum de Senhor dos Anéis, o Gurilão do King Kong e o Davy Jones de Piratas do Caribe. Só que a partir da tecnologia já existente, ele aplicou o seu gosto por inovação e por elevar os padrões técnicos do cinema, e causou uma revolução, ainda maior do que o androide de metal fluido no seu Exterminador do Futuro 2, ou os tantos recursos para botar de pé um projeto como o seu Titanic. E no meio de tudo isso tinha uma história. Nada de muito diferente do que a gente já tinha visto antes em filmes como Pocahontas, misturado com as preocupações dele com o meio ambiente, que chegaram ao ponto de só servirem comida vegana para a equipe no set de filmagem, o que foi repetido nas continuações. E aí parece que as pessoas gostaram, viu?
eu vejo 2.923.710.708 motivos para afirmar isso. Essa foi a quantidade de dólares que as pessoas do mundo todo deixaram nas bilheterias para ver Avatar, o primeiro. Assim, ele se tornou o filme de maior arrecadação da história, um lugar do qual ele ainda não saiu nesses 16 anos. Um lugar que até então vinha sendo ocupado por Titanic. E aí é evidente que a continuação seria de praxe, né? Na verdade, mais ou menos no momento em que o primeiro filme foi lançado, o James Cameron já falava em continuação. Sim, naquela época ainda era a continuação, no singular. E ela seria lançada originalmente em 2015. Parecia muito tempo, né? 6 anos de produção. Acabou sendo pouco. Muito porque exigia efeitos visuais extensos e complexos. Muito também porque o projeto foi inchando. De repente, não seria mais uma continuação, mas 2, depois 3, depois 4. Oficialmente, a previsão ainda é para um total de 5 filmes. O último deles em 2031, se passando na Terra, com os Na'vi vindo até o nosso planeta. Mas ainda tem muita água para rolar até lá. Água. Enfim, voltando ao segundo filme, ele só chegaria aos cinemas em 2022, 13 anos depois do original. E mesmo depois de tanto tempo, encontrou o público ainda interessado no mundo fascinante de Pandora. Arrecadou 20% a menos do que o primeiro, mas ainda assim foi o suficiente para se tornar a terceira maior bilheteria da história, atrás apenas do outro Avatar e de Vingadores Ultimato. Eu não sei se esse terceiro vai dar tudo isso, até porque a essa altura esse terceiro filme não vai trazer novos fãs, provavelmente. Quem não gostou dos 2 primeiros dificilmente vai ser conquistado agora, embora, como eu disse, eu tenha achado esse o melhor dos 3. Mas também, quem já gosta, dificilmente vai se decepcionar e deixar de gostar. O James Cameron tinha prometido que esse terceiro filme terminaria de um modo que, se ele fracassar nas bilheterias e o público demonstrar que não se interessa mais por essa história, dá pra encerrar aqui e não vai ter mais continuações. E ele cumpre a promessa. Em 2009, Avatar detonou a febre do 3D no cinema. Vários filmes adotaram essa técnica. Em poucos, ela fez realmente a diferença. Gravidade, por exemplo, foi um deles. O próprio Avatar foi o principal. O James Cameron projetava um futuro brilhante para o cinema tridimensional. Dizia que no futuro todos os filmes seriam projetados em 3 dimensões, mesmo aqueles sem tanta necessidade, né, como dramas e comédias. Foi além. Disse que trabalharia para desenvolver uma nova técnica que permitiria a visualização dos elementos da tela em 3 dimensões sem a necessidade dos óculos. Isso ainda não aconteceu, parece até que ele desistiu dessa ideia, e seria bom que acontecesse, porque os óculos que se usam hoje em dia dão uma escurecida na imagem. Fazia tempo que eu não via um filme em 3D, até porque esse recurso saiu meio de moda, né? E o 3D de Fogo e Cinzas conseguiu ficar ainda mais impressionante do que o de Caminho da Água, que já era incrível. A diferença é pequena, mas salta aos olhos em uma cena, por exemplo, em que os personagens caem em um rio. A gente fica com a sensação de que vai se molhar, é demais. Principalmente quando a água bate assim na metade da altura da lente e a câmera fica meio submersa, meio para fora. Dá uma sensação que chega até a ser um pouquinho incômoda. E isso é ótimo, isso é cinema. Ao longo das mais de 3 horas de projeção, o James Cameron não desperdiça uma chance sequer de arranjar uma desculpa qualquer para jogar o 3D na nossa cara, e isso também não é uma reclamação, não. Mas ao contrário do que eu falei do segundo filme, esse não é pra gente botar uma música no fone de ouvido e curtir só a paisagem. Foi uma brincadeira e tal, mas nesse aqui não. Dos 3, esse é disparado o que tem a história que mais me cativou. Até por aprofundar mais a relação entre os Na'vi, que agora não são mais mostrados só como pouco mais do que bons selvagens oprimidos. Pela primeira vez, nós vemos realmente Na'vis opressores, com a introdução de uma tribo um tanto quanto violenta, liderada pela ótima vilã Varang, interpretada pela Una Chaplin, neta do Charlie Chaplin. Como se isso já não fosse bom o suficiente, esses novos rumos da trama tiram espaço do blá 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 ecológico, que tudo bem, é legal, né? Traz os paralelos com a nossa realidade, vamos salvar o planeta e tal, é importante, mas os 2 primeiros filmes batiam nessa tecla além da conta. Esse terceiro tem isso também, mas de um modo bem menos chato.
No final, tudo sempre acaba em tiroteio, como o James Cameron sempre faz, até no Titanic ele fez isso. Mas até isso ele consegue tornar mais interessante do que nos dois primeiros, acrescentando mais risco e emoção. Ele é um defensor ferrenho da experiência cinematográfica. Sair do sofá, da segunda tela, né? Botar o celular no bolso, sentar na poltrona do cinema junto com um bando de desconhecidos e curtir uma experiência coletiva em uma tela imensa, com um som poderoso e, nesse caso, ainda com toda a imersão do 3D e a evolução perfeita da tecnologia de captura de movimento. Ele se preocupa com o futuro de tudo isso, com o avanço do streaming, ainda mais agora, né, que a Netflix está comprando a Warner, que é um estúdio tradicionalíssimo. Se esse novo Avatar é o argumento dele a favor do cinema, se é isso que ele tem a dizer, então ele tem um baita argumento. Veja Avatar, mas veja no cinema, de preferência em 3D. Faz muita diferença. Só vá preparado, né? Passe no banheiro antes, alimente-se ou faça isso no cinema e já peça desculpas aos seus glúteos, porque só o filme, sem trailers e propagandas, tem 3 horas e 17 minutos de duração. A classificação indicativa de Avatar, Fogo e Cinzas é 14 anos. Tchau!